Oi, gente, meu nome é Raquel, eu sou professora de Economia da Universidade Federal de Uberlândia e eu estou gravando esse vídeo aqui em apoio ao Paulo Galo, dos entregadores antifascistas, que vai ter seu julgamento agora no dia 8 de setembro, por ter queimado a estátua do Borba Gato no ano passado. Eu imagino que muitos de vocês devem ter acompanhado algumas das entrevistas, dos relatos que o Galo fez a respeito da prisão dele no ano passado. E tem um desses relatos que eu queria recuperar aqui, porque eu acho que ele ajuda a gente a pensar um pouco o porquê que atingir essa economia paulista, né, essa economia das bandeiras ali do século, em especial do século XVII, da capitania de São Vicente, por que incomoda tanto atingir de alguma maneira, nem que seja simbolicamente, essa economia das bandeiras, né? No caso específico ali, através da queima da estátua do Borba Gato. Né? E esse relato do Galo que eu queria retomar aqui na verdade, a pergunta que ele escuta quando ele chega na prisão dos companheiros de cela dele, que vão perguntar para ele por que ele está ali, né? Que crime que ele cometeu para ter chegado, para ter sido preso. E a resposta que ele vai dar é justamente, né, que ele tinha queimado a estátua do Borba Gato. E o curioso disso tudo é que, quando a gente escuta o Galo contando essa história, fica muito claro assim que parece que a incógnita se mantém, né? Parece que responder que ele está ali porque queimou a estátua do Borba Gato, parece que... Mas como assim, né? Não resolve, não dá uma explicação por que ele foi preso, né? Que crime que ele cometeu, né? Então, é isso que eu estou mais ou menos queria ecoar aqui um pouco, né, nessa breve conversa aqui sobre economia paulista do século XVII, sobre as bandeiras, porque, de certa maneira, eu tenho a impressão que essa pergunta que o Galo escutou dos companheiros de cela, ela ecoou em outros lugares. Em lugares, por exemplo, como salas de aula, né? Eu escutei esse tipo de pergunta muito próxima a essa, numa aula de formação econômica do Brasil, na universidade, por exemplo, né? E para responder, então, por que esse gesto incomoda tanto, né? E não só o gesto de queimar uma estátua, né? Mas por que o gesto de atingir essa economia paulista das bandeiras incomoda de alguma maneira? O que eu queria fazer aqui era levantar uma hipótese, né? Apresentar uma certa argumentação que dá um passo um pouquinho atrás, para ver se a gente consegue, então, entender o que incomoda tanto nessa história. E esse passo um pouco atrás seria dizer o seguinte, né, que qualquer pessoa, qualquer pensador que se ocupe daquilo que a gente poderia chamar de matéria brasileira, que é essa matéria, então, da nossa formação econômica e social, da formação econômico-social do Brasil, né? Qualquer pensador que se ocupe dessa matéria brasileira, de alguma maneira, esse pensador tem que dar uma resposta, tem que dar uma explicação, seja ela qual for, de uma questão que, para mim, é essencial e que resume, de certa maneira, né? É sempre meio perigoso resumir essas questões tão delicadas e complexas, mas eu acho que dá para a gente mais ou menos resumir esse problema da formação econômica do Brasil numa grande questão que a gente tem que explicar, quando a gente está pensando a nossa formação econômica, por que, ao mesmo tempo, simultaneamente, se consolida o assalariamento na Europa, as relações de produção fundadas, então, num trabalhador livre e assalariado na Europa, e aqui na colônia, no território ocupado, então, por portugueses, se consolida o escravismo colonial, se consolida o escravismo indígena e o escravismo negro. O que explica, né, que ao mesmo tempo se consolide assalariamento de um lado e escravismo colonial do outro? É uma consolidação simultânea, né? Então, é preciso explicar, né, o que justifica, qual é a motivação, né, qual é a razão pela qual essas duas formas diferentes de produção se consolidam ao mesmo tempo. Em geral, os pensadores brasileiros
E aqui a gente poderia citar o Celso Furtado, o Caio Prado Júnior, o Fernando Henrique Cardoso. Existe uma série de pensadores brasileiros que vai olhar para essa distinção, que vai olhar justamente para essa consolidação do assalariamento na Europa e do escravismo na colônia, né, no Brasil, e vai, de alguma maneira, identificar no assalariamento uma espécie de categoria mais geral que explica aquilo que estava se passando no escravismo colonial, ou seja, que explica as características, né, os elementos constituintes desse escravismo colonial, seja ele indígena ou negro, né? Ou seja, esses pensadores vão olhar para o escravismo colonial como sendo um modo de produção ainda incompleto, ainda por se formar, ainda por se constituir, até chegar àquilo que seria a forma mais acabada, né, que é justamente essa categoria mais geral do assalariamento. Então, é como se o assalariamento desse uma espécie de vetor para onde o escravismo colonial estaria indo, como ele seria, né, nessa análise mais recorrente aí do pensamento brasileiro, ele seria essa categoria mais geral. A gente olha, então, para o escravismo colonial e diz, bom, a gente tem uma série de elementos, de características aqui do escravismo indígena e negro, que devem, mais ou menos, se encaminhar, à medida que forem evoluindo, se desdobrando, se desenvolvendo no tempo, deve se encaminhar para aquele trabalhador livre que caracteriza o assalariamento. A hipótese que eu tento defender aqui, que eu acho que é urgente a gente começar a pensar com mais detalhamento e mais seriamente, é pensar se não existem, na verdade, elementos do próprio escravismo colonial, seja do escravismo indígena, seja do escravismo negro, que, na verdade, esses elementos do escravismo seriam a categoria mais geral que explicaria, na verdade, elementos do assalariamento que vai se consolidar, que se consolida, então, nos países centrais, em especial, a gente poderia dizer Inglaterra, né? O que eu quero dizer com isso? Vou começar com um pequeno elemento, por exemplo, do escravismo negro, né? que eu acho que pode ajudar a gente a explicar o que eu quero dizer, que, na verdade, a gente poderia, então, olhar para o escravismo colonial como sendo essa categoria mais geral que ajuda a explicar elementos do assalariamento e não o contrário, que é o que geralmente o pensamento brasileiro faz, né? Olhar, então, para o assalariamento como categoria mais geral e olhar para o escravismo como modo de produção incompleto, que caminha para se consolidar com as características do assalariamento. Como que a gente poderia, então, inverter essa lógica? Começando pelo escravismo negro, né? E aqui vou me apoiar numa argumentação do Jacob Orender, no livro O Escravismo Colonial, em que ele tenta tratar, né, justamente o esforço do Jacob Orender é justamente tratar o escravismo colonial como um modo de produção historicamente novo, que tem características próprias, e uma delas seria uma das leis, na verdade, né, que o Jacob Orender estabelece, quando ele está pensando a respeito do tipo de inversão inicial que os proprietários rurais têm de fazer quando adquirem escravizados através do tráfico, né? E o que o Gorender vai tentar trabalhar quando está estabelecendo essa lei, né, é que, de certa maneira, a essa aquisição dos escravizados, que seria, digamos, um primeiro gasto, né, que os proprietários rurais, proprietários de escravos, escravizados, realiza, a esse primeiro gasto se segue sempre, diz o Gorender, um segundo gasto que mais ou menos regula, então, essa economia do escravismo colonial, que é um segundo gasto mais ou menos assim indireto, ele não é tão direto, ele não é tão, talvez tão claro até quanto esse primeiro gasto de compra do escravizado no tráfico, né? Esse segundo gasto ao que o Jacob Orender se refere, na verdade, se trata de uma espécie assim de cessão de uma parte da jornada de trabalho desse escravizado negro para que esse escravizado negro produza a sua própria subsistência. Por que isso pode ser considerado como um gasto?
porque, de certa maneira, se a gente for pensar, quando o proprietário rural, né, o proprietário de escravizados, compra esse escravizado no tráfico, né, compra do traficante de escravizados, ele está, na verdade, comprando a possibilidade de dispor sobre aquela força de trabalho de maneira completa, né? Ele pode dispor da jornada inteira, das 24 horas, digamos assim, de jornada de trabalho, digamos assim, desse. Só que ele, obviamente, tem que destinar uma parte dessa força de trabalho, ele tem que destinar uma parte da jornada de trabalho dessa força de trabalho para que o escravizado negro possa se reproduzir, né? Para que ele possa, então, produzir a sua própria subsistência, né? Que ele possa repor as suas forças minimamente, para que ele possa, no limiar, né, se manter vivo e respirando e não morrer lá no meio da plantação, né? Ele precisa ser capaz de produzir minimamente a sua subsistência durante um período muito reduzido dessa jornada de trabalho. E o que eu quero dizer com tudo isso, né, eu estou me referindo a essa formulação do Jacob Orender, no livro, né, de novo, no livro Escravismo Colonial, porque me parece que tem um conhecimento aqui que o proprietário rural, o proprietário de escravizados, ele está desenvolvendo nessa relação, então, aí com o escravizado negro, que ele tem que estabelecer qual é o mínimo dessa jornada de trabalho que ele vai destinar para esse escravizado negro produzir a sua própria subsistência na sua roça, para ele descansar minimamente, para poder recomeçar a jornada de trabalho no dia seguinte. Então, esse proprietário rural ele tem que fazer um cálculo muito detalhado, muito técnico, de qual é o mínimo do mínimo que ele vai destinar para esse escravizado negro reproduzir a sua força de trabalho, produzir a sua subsistência. Vejam que aqui tem um certo conhecimento empírico sobre o que é esse mínimo de subsistência que uma força de trabalho precisa para se reproduzir. Então, a gente poderia dizer aqui que existe algo do escravismo colonial que está ensinando para os países centrais, que está ensinando para esse assalariamento que está se desenvolvendo nos países centrais, em especial na Inglaterra, o que é um salário, o que é esse mínimo de subsistência que uma força de trabalho precisa para se reproduzir enquanto força de trabalho. Eu acho que isso é relevante porque se a gente assume o argumento do Cal Polanyi, no livro A Grande Transformação, em que ele vai dizer que um mercado de trabalho só vai se constituir na Inglaterra, ele dá uma data para isso, ele vai dizer que o mercado de trabalho só se constitui na Inglaterra no ano de 1834, quando é suprimida a lei dos pobres, né? Ou seja, quando é suprimida uma série de assistências que era garantida, né, em termos de alimentação, de moradia, aos assalariados ingleses, é só quando cai, então, todo esse tipo de assistência, e aí sim, esses assalariados ingleses são lançados sem nenhuma restrição ao mercado, é simplesmente o mercado que vai determinar, aí sim, o valor da sua força de trabalho, que se forma um mercado de trabalho na Inglaterra. Mas vejam que antes, bem antes da formação do mercado de trabalho pleno na Inglaterra, já existia uma questão empírica colocada para esses proprietários de escravizados negros a respeito de quanto que tinha que ser esse mínimo de subsistência que eles deveriam destinar para a força de trabalho se reproduzir enquanto tal, né? Então, aqui a gente pode ver um primeiro exercício, digamos assim, de inversão disso que eu estava falando para vocês, né? De que a gente poderia parar de olhar para o assalariamento como categoria mais geral, que explica o escravismo colonial, e passar a olhar para o escravismo colonial, para uma série de características e elementos do escravismo colonial, e como que o escravismo colonial ajuda a gente a explicar, por exemplo, o que é o salário, né? Então, esse seria um primeiro elemento, né? Uma primeira forma de a gente fazer essa inversão. E acho que a segunda forma vem justamente com o escravismo indígena, né?
O Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro, faz uma menção a um dos jesuítas, que é o Manuel da Nóbrega, que vem para o Brasil em 1549, juntamente com o primeiro governador-geral do Brasil. E quando o Manuel da Nóbrega chega no Brasil, um dos primeiros aprendizados, digamos assim, que ele tem sobre a colônia, vai ser dizer o seguinte, aí isso é uma citação do Darcy Ribeiro, né, citando algo que o Manuel da Nóbrega escreve para os portugueses que ainda teriam interesse, né, em vir para o Brasil naquele momento, né? Isso, então, fins de século XVI, né? E o que o Manuel da Nóbrega vai escrever é o seguinte, ó, para vir para o Brasil, né, se você quer vir para o Brasil, se você quer ser colonizador no Brasil, se você quer ser proprietário no Brasil, a condição mínima, a unidade mínima para ser proprietário no Brasil é ser capaz de comandar trabalho escravizado indígena. Você não vai ser colonizador no Brasil, diz o Manuel da Nóbrega para os portugueses, se você não for capaz de fazer expedições, de fazer apresamento de indígenas, de ter a seu serviço um escravizado indígena. Então, o que a gente tem dessa informação, né, disso que o Manuel da Nóbrega está escrevendo, que a gente pode retirar daí, é que existe, digamos assim, na Constituição, na nossa formação econômica e social, a gente pode dizer que a unidade mínima para ser proprietário, para ser senhor, para ser colonizador, era comandar trabalho escravizado indígena. Ou seja, a gente tem aqui, por um lado, uma explicação do que é a acumulação primitiva do lado do proprietário, ou seja, ele tem que ser capaz de fazer expedições, ele tem que ser capaz de fazer bandeiras para o interior, para presar, para conseguir capturar indígenas, né? E, de outro lado, a gente tem o outro polo, digamos assim, da acumulação primitiva, que então, arrancar esse indígena da sua aldeia, do seu convívio, desterrar ele, né, de alguma maneira, do seu modo de vida, né? Então, de certa maneira, uma das primeiras respostas que a gente pode dar do porquê que atacar, de alguma maneira, essa economia das bandeiras, essa economia paulista, né, que vai se desenvolver, começa a se desenvolver já no século XVI, mas vai, digamos assim, deixar de ser amadora, vai se tornar profissional, digamos assim, né, com suas expedições de captura dos indígenas no século XVII. Atacar essa economia de certa maneira, atacar essa unidade mínima que garante o que significa ser proprietário, né? O que significa ser colonizador, o que significa ser senhor na colônia brasileira, na nossa formação colonial. Para além disso, a gente poderia dar um passo a mais, né, dessa formulação do Manuel da Nóbrega, e só entender que, na verdade, assim, as estratégias dos paulistas, elas foram, digamos assim, avançando com o tempo, né? No primeiro momento, século XVI, as bandeiras, né, essas expedições de apresamento, de captura dos indígenas, elas eram, como eu falei, um pouco mais amadoras, né? Na virada do século XVI para o século XVII, a estratégia muda um pouco e os paulistas começam, de certa maneira, utilizar, vamos dizer assim, uma espécie de aliança com outras populações, em especial, isso é uma argumentação que o professor da Unicamp, falecido professor da Unicamp, John Monteiro, historiador, importante professor da Unicamp, né, que tem um trabalho importante sobre as bandeiras, sobre a economia paulista, nessa época, né, século XVI, XVII, ele vai dizer, então, que de certa maneira, a gente poderia dizer que na virada ali do século XVI para o século XVII,
a estratégia que os paulistas vão utilizar vai ser uma espécie de aliança com outras populações. Os paulistas, eles miravam, em especial, os Guarani do Sertão dos Patos, que é mais ou menos onde é a região de Santa Catarina hoje, e também os Guarani do Sertão dos Carijós, que é mais ou menos onde ficaria, digamos assim, o oeste do estado do Paraná, né? E para atingir esses Guaranis, para chegar nesses Guaranis, os paulistas ali na virada, então, do século XVI para o século XVII, utilizavam uma espécie de aliança com outros povos que eles iam encontrando pelo caminho e que eram inimigos, né, desses Guarani, para, digamos assim, que esses outros povos pudessem guiar, né, pudessem, digamos assim, servir de dar uma orientação técnica nas bandeiras, nas entradas, sertão adentro. E também os paulistas queriam utilizar justamente essa rivalidade, né, entre as populações, entre as sociedades ameríndias existentes no Brasil, justamente para que dessa rivalidade os paulistas pudessem, então, digamos assim, isso facilitasse, né, o apresamento para os bandeirantes, né? Essa foi, digamos assim, uma primeira estratégia que foi utilizada. Mas a estratégia que eu queria me referir aqui, que eu queria ressaltar um pouco mais, é a que vem depois dessa estratégia de estabelecer aliança, de estabelecer mediação com outros povos, né, para justamente chegar até os Guarani, que foi, digamos assim, a população que foi mais capturada na primeira metade do século XVII pelos paulistas. E aqui só um pequeno parênteses, né? Tem uma característica dos Guarani que é muito interessante de a gente ressaltar aqui, né? Que os paulistas se interessavam, digamos assim, por uma espécie de divisão sexual do trabalho que existia entre os Guarani e que poderia ser aproveitada de maneira muito específica justamente pela economia dos paulistas, pelo tipo de organização, digamos assim, de subsistência que os paulistas desenvolveram na capitania de São Vicente, né? E essa divisão sexual do trabalho que existia entre os Guarani e que poderia ser aproveitada era a seguinte: entre os Guarani, em geral, as mulheres e as crianças se ocupavam do cultivo, do plantio, né, da colheita, né, das roças, e os homens se ocupavam de outras tarefas, né, de tarefa de caça, enfim, outras tarefas que não exatamente o cultivo da roça, né? E, de certa maneira, era isso que era reproduzido na economia de subsistência dos paulistas na capitania de São Vicente. As mulheres Guarani, elas ficavam cultivando, então, as roças, elas eram responsáveis pela produção de alimentos ali nessa região, então, de São Paulo, e os homens que eram capturados, né, os Guarani do sexo masculino que eram capturados, eles eram imediatamente transformados em novos agentes de captura de novos escravizados indígenas que seriam trazidos pelos bandeirantes para São Paulo, né? Então, essa mudança de estratégia que o João Monteiro relata muito bem e que eu queria recuperar aqui, que é justamente um momento em que essas expedições, essas capturas dos escravizados indígenas vão se tornar, na verdade, quase que expedições militares. E isso é muito devido, em especial, ao Raposo Tavares, né? É ele que vai, de certa maneira, ser essa figura que vai, digamos assim, simbolizar o momento em que as expedições de apresamento se transformam em verdadeiras expedições militares e elas se caracterizam, então, por transformar
aqueles escravizados indígenas que tinham sido capturados anteriormente, justamente dos agentes que vão orientar os paulistas a encontrarem novos escravizados ali na frente. Então, percebam que é uma empresa, é efetivamente uma empresa, né? Uma empresa que está se ocupando de capturar indígenas para transformar eles em trabalhadores de novas expedições de capturas de indígenas, né? É ali que se consolida aquilo a que eu me referi anteriormente, né? É ali que se consolida, então, o quanto que ser senhor, ser proprietário, ser colonizador no Brasil do século XVII, em especial, significava ter comando absoluto sobre trabalho indígena, trabalho escravizado indígena. Não bastava simplesmente capturar aquele indígena, mas transformar aquele indígena, inclusive, em um agente, em um trabalhador, em força de trabalho, em mão de obra, que vai seguir capturando novos indígenas. Então, a gente tem, de fato, uma empresa, um empreendimento instaurado, que nos indica claramente, como dizia, né, que a unidade mínima, a unidade fundamental para ser proprietário no Brasil naquele momento era ser capaz de comandar trabalho escravizado indígena. Quis falar, então, um pouco sobre isso, porque eu acho que, de certa maneira, é isso que incomoda tanto, né? Derrubar uma estátua como a do Borba Gato incomoda porque ela ataca, de certa maneira, essa unidade mínima do que significa ser proprietário no Brasil nesse momento. O Borba Gato ele já está associado a uma outra estratégia de apresamento de indígenas que vem depois desse momento que caracteriza, na verdade, a primeira metade do século XVII, né, que é em que as expedições de apresamento se transformam em expedições realmente militares, né? A segunda metade do século XVII vai se caracterizar pelo fato de que essas expedições vão se tornar expedições menores, que vão ter que percorrer distâncias um pouco maiores e vão ser um pouco mais recorrentes também. De certa maneira, tem características um pouco diferentes dessas expedições militares, né, da primeira metade do século XVII. Então, o Borba Gato, ele, de fato, está vinculado a outro momento, digamos assim, de evolução das estratégias das bandeiras, mas se mantém esse fundamento, né, esse eixo essencial aqui que eu estou querendo me referir, e é isso que eu acho que a gente poderia dizer que incomoda tanto no gesto do galo, que é justamente o fato de que as bandeiras, a economia paulista do século XVII, o que ela expressa e o que está expresso numa figura como Borba Gato, por exemplo, é justamente essa unidade mínima do que significa ser proprietário, do que significa ser senhor e colonizador no Brasil no século XVII. Significa comandar trabalho indígena, né? Então, isso que incomoda, né? É isso que talvez seja por isso que, em alguma medida, né, o Galo também tenha sido preso, né? Então é isso, eu só quis, de alguma maneira, aqui levantar um pouco essa conversa sobre a prisão do Galo e deixar aqui também o meu apoio a ele. E é isso, seguimos na luta. Valeu, um abraço.